Bom dia para todos vocês. Passando aqui para compartilhar mais uma mensagem para o coração de cada um de vocês. Hoje o nosso tema é devemos sempre glorificar a Deus em tudo que Ele tem feito por nós e também com as nossas vidas. E nós vamos começar falando de uma mulher valorosa, uma hebreia de grande valor chamada Miriam. Está em Êxodo 15, 20, vamos estar lendo o 20 e o 21, onde fala assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Então, o que nós vemos, gente? Nós vemos aqui o Senhor nos mostrando uma mulher glorificando a Deus, exaltando a Deus pelo triunfo que Deus deu ali para o povo hebreu. E quão maravilhoso é a gente glorificar a Deus pelos feitos do Senhor. A gente não pode esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Quantas vezes nós acordamos tristes, abatidas? Por que abatidos? Porque nós esquecemos dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. E o Senhor tem feito grandes coisas e nós precisamos sempre estar alegres, cantando, nos alegrando, glorificando a Deus pelos feitos dele na nossa vida. E também nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa retidão. O Senhor quer de cada um de nós santidade, amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Como que nós glorificamos o nosso Deus, né? Também com a nossa vida, com o que eu sou, com o que eu faço, né? Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu glorifico a Deus na minha vida, né? Então, se você quer glorificar a Deus, engrandecer a Deus por todos os seus feitos, obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Vocês sabiam que a palavra de Deus é proteção para as nossas vidas? Ela é a maior proteção para o ser humano. E nós vamos estar vendo isto em Mateus 7, do 24 ao 27. Nós vamos estar falando sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E nós vamos ver esses dois fundamentos, qual que vai nos levar a grandes vitórias, né? Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor pela palavra dele nos nossos corações, né? Então, gente, a gente vê aqui duas casas, uma edificada na rocha e uma edificada na areia. E a palavra de Deus nos fala que a casa edificada sobre a rocha é a casa daqueles que obedecem a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós não somos só ouvintes da palavra de Deus, mas também obedientes a ela, nós praticamos ela na nossa vida, a nossa casa está na rocha. E vai vir vento de todo lado, de cima, de baixo, e vai vir tempestade, mas nós não seremos abalados. Então,
O importante nas nossas vidas é nos edificarmos em Deus, deixarmos, o nosso eu, a nossa vontade, mas nos fundamentar em Deus e na sua palavra, decidirmos obedecer a Deus em todas as coisas, sermos obedientes a Deus, e ela nos trará proteção. Quando assim nós fazemos, o mal não vai conseguir destruir as nossas vidas. O mal vem, gente, os dias maus vêm, mas se você tiver Deus, se você tiver a palavra dele cravada no seu coração, se você estiver obedecendo a ela, o mal não vai poder contra você. E isso é algo maravilhoso que Deus deixou para nós. Então, você quer proteção? Se fundamente a sua vida em Deus, Então, que os alicerces da sua vida estejam na palavra de Deus, estejam em Deus, e nós não seremos abalados, Em Zacarias 5, do 1 a 4, não precisamos ler. Aqui a gente vê que Deus, gente, depois vocês leem em casa, que Deus ele não tolera o pecado. Quando o homem desobedece a Deus, o juízo chega até ele. Então a desobediência tira a proteção das nossas vidas. Deus é amor, mas ele é o justo juiz, e do jeito que ele ama, ele age com justiça também. Então, nós precisamos fundamentar mesmo a nossa vida em Cristo. Nós não podemos deixar a Babilônia entrar no nosso coração, Nós não podemos misturar com o mundo aí fora, com as coisas que está acontecendo. Nós temos que continuar firmados em Deus e na sua palavra, Deus quer que a gente ande separado do pecado, separadas do pecado. Você está no mundo, o mundo está contaminado, mas através da palavra de Deus, você pode livrar de todo o pecado desta Babilônia que está por aí. Amém? Então, em Isaías 3, do 16 ao 26, vai nos contar uma história de mulheres que deixou o mundo entrar no seu coração, que deixou a vaidade, o orgulho, a soberba entrar no seu coração. E é um texto muito bom para a gente estar refletindo na nossa vida, O que nós somos, qual o nosso procedimento, será que está de acordo com a palavra de Deus? Então nós vamos estar lendo Isaías 3, do 16 ao 26, onde diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão, e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Aleluia!
Louvado seja o Senhor pela sua palavra, né? Então, o que esse texto nos mostra? Nos mostra que haviam mulheres que deixou o mundo entrar no seu coração, deixou a Babilônia, deixou os pecados do mundo entrarem nos seus corações, né? E elas se tornaram que altivas, orgulhosas, vaidosas, soberbas, né? E gente, se tem algo que Deus abomina é a altivez, é o orgulho, né? E aquelas mulheres ali, os esposos, pelo que eu estudei aqui do texto, eles ganhavam dinheiro ilicitamente, eram pessoas de cargos, de posições ali naquela época, e eles levavam esse dinheiro e davam para as mulheres, e elas foram se tornando altivas, aquelas coisas, aquele dinheiro foi entrando no coração delas e elas foram colocando para fora o que estavam no coração de cada uma delas, e elas queriam as joias, queriam as roupas, para quê? Para se mostrar para as outras pessoas, e elas andavam, e ali a palavra de Deus fala que fazia barulho ali, os pingentes nos tornozelos e nos pés, para quê? Para elas mostrarem a riqueza que estavam com elas. E isto foi desagradando o Senhor, porque não é pecado ter joias, não é pecado andar bonitas, né? Não é pecado, mas o pecado é você deixar isso entrar no seu coração, né? A gente vê na palavra de Deus que Esther foi uma mulher chamada para estar diante do rei, para interceder a favor de todo o povo, e Esther se adornou, foi ficando bonita, e ali tudo de bom. O tratamento de Esther foi algo maravilhoso, e ela se preparou para estar diante do rei. Então nós também devemos nos preparar para estar diante do nosso rei, diante do nosso Deus, mas é para estar diante de Deus, é para que ele tenha orgulho de nós, né? Para que ele possa atender o nosso clamor. Não é para mostrar para o mundo, para as pessoas que eu tenho, não é para me ficar altiva, orgulhosa, vaidosa e soberba, não é para isso que Deus nos dá, não é para isso que nós temos que nos adornar, nós temos que adornar para o nosso noivo, para o nosso Deus, é para ele toda a glória, toda a honra, né? Então, que a gente venha nos embelezar, né? Que a gente venha nos preparar para estar diante do rei, mas a verdadeira preparação, a gente se prepara na palavra de Deus, tirando a altivez, tirando o orgulho, tirando a soberba, porque a palavra de Deus, ela nos limpa de dentro para fora, e na medida que nós vamos sendo limpadas por dentro, as pessoas vão ver, né, a limpeza que Deus está fazendo nas nossas vidas, e nós vamos nos tornar o quê? Pessoas mansas, humildes, misericordiosas. Ao invés de altivez, vai vir humildade. Ao invés de orgulho, vai vir mansidão, né? Vai vir coisas boas. Então nós precisamos nos preparar na palavra de Deus para chegarmos diante do rei. E gente, ninguém chega diante de Deus de qualquer maneira. Não pense você que você chegando diante de Deus, altiva, orgulhosa, vaidosa, soberba, que ele vai te ouvir. Não vai não. Deus ouve os limpos de mão e puros de coração. É preciso haver pureza na nossa vida, é preciso haver santidade. Santidade é o que Deus espera de cada um de nós. Humildade, que a gente venha ser pessoas misericordiosas, pessoas mansas, pessoas que estão ali procurando viver a palavra de Deus e sair refletindo esta palavra, né? Então, vamos nos preparar. Ninguém chega diante de uma autoridade de qualquer maneira.
e ninguém chega diante de Deus de qualquer maneira. Não pense você que você vai falar, Deus me ouve. Deus te ouve quando você tirou a sua altivez, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba. Deus ouve os limpos de mão e puro de coração, né? Em Malaquias 3, do 1 ao 7, vamos ver o que está falando. Malaquias 3, do versículo 1 ao 7, fala assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir aquele quando ele aparecer? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós, outros, para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, né? Então, gente, se tem algo que Deus sempre fala conosco através dos seus profetas, através da palavra de Deus, Deus sempre está falando, volte-se para mim. Pelo contrário, virá juízo de Deus sobre as suas vidas, né? Então, gente, Jesus veio e Jesus nos chamou, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos. E sabe, gente, Deus também, Ele vai nos purificar, porque para Deus nós somos como ouro de Ofir. E se Deus vê que nós estamos saindo do propósito a que Ele nos chamou, vai vir fogo, vai vir purificação. O Senhor purifica os seus filhos e nós temos que fugir de tudo isso, que a gente não tenha que passar pelo fogo para a gente tirar o orgulho, a altivez, a soberba da nossa vida, que a gente venha entender o verdadeiro propósito a que nós fomos chamados para obedecer a Deus e glorificar a Deus em tudo que Ele tem feito por nós e com as nossas vidas. E como que nós vamos glorificar? Arrependendo dos nossos pecados, arrependendo diariamente e fazendo o nosso melhor para Deus, né? E o nosso melhor para Deus é obedecer a palavra de Deus e procurar viver ela nas nossas vidas. Nós precisamos ser uma Bíblia ambulante que prega sem falar, prega com as nossas atitudes, com a nossa vida reta, com a nossa humildade. Humildade prega, gente. Vocês acham que não? Prega. Quando nós somos mansos e humildes, nós estamos pregando Jesus, porque Jesus foi manso e humilde, né? E quando nós somos altivas, orgulhosas, vaidosas, nós mostramos Satanás na nossa vida, nós mostramos o outro lado, e nós estamos aqui, nós fomos chamadas para glorificar a Deus e mostrar Deus através das nossas atitudes, através de tudo que nós fazemos. Então vamos ter uma postura correta, vamos ser cristãos, pessoas cristãs verdadeiros, né? Que ouvem a palavra de Deus e as praticam, porque o que a gente vê por aí, gente, é que as pessoas somente ouvem, mas não praticam, e nós precisamos ser
praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, tirar da nossa vida o mundo, as coisas desse mundo, não deixar entrar em nós o que não é do Senhor, porque altivez não é do Senhor, orgulho não é do Senhor, vaidade não é do Senhor, soberba não é do Senhor. Do Senhor é amor, é misericórdia, é mansidão, é domínio próprio, é paz, é longanimidade. É assim que nós devemos ser. Deus mandou juízo para as filhas de Sião. Elas foram ali purificadas pelo próprio Deus. Deus falou: eu vou tirar tudo. Deus estava ali tratando com aquelas mulheres, né? E que nós não precisamos sermos tratados pelo Senhor, que a gente venha tirar do nosso coração, da nossa vida, tudo que não agrada o Senhor. Em Juízes 5:3, não precisa ler, fala de uma mulher, de uma profeta, de uma profetisa chamada Débora, uma juíza ali em Israel. E sabe por que Deus escolheu Débora para ser juíza ali para o povo de Israel? Porque ela foi uma mulher que falou: eu vou ser mãe do povo de Israel, eu vou ser como mãe deste povo. E Deus nos chama e Ele quer nos dar vitória, assim como deu para Débora. E através da postura dela, da vida dela, da retidão dela, do amor dela, Deus deu vitória ali para o povo de Israel. E nós precisamos ser mãe aonde a gente estiver, amar as pessoas, parar de rejeitar as pessoas. As pessoas, tem gente que fala: eu não gosto de fulano, e fica naquela altivez. Não gosta por quê? Porque quer ser melhor que ela. Quando você não gosta de alguém, é porque você está se pondo maior do que aquela pessoa. E nós não somos melhores nem maiores que ninguém. Nós precisamos amar todas as pessoas e ajudar as pessoas nas suas deficiências, nas suas debilidades, né? Uma mãe perdoa, gente, perdoa. Uma mãe ampara. Uma mãe vira a cara quando o filho peca, não. Uma mãe aconselha, uma mãe ensina, né? E assim devemos ser os verdadeiros cristãos na terra, as verdadeiras cristãs na terra. Assim deve proceder, com amor, com longanimidade, com bondade. Nunca se julgue melhores do que ninguém. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para amar, né? Nós temos que tirar da nossa vida o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba, e assim o Senhor poderá atender o nosso clamor. Assim nossa casa não será abalada. Sendo assim, o Senhor vai nos proteger em todo o tempo nas nossas vidas. E nós vemos aqui também no livro de 1 Pedro 3,12, onde diz assim, vamos ler o 11 e o 12. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, nós queremos que Deus atenda às nossas súplicas. Nós queremos ser protegidas pelo Senhor. Nós não queremos que a nossa casa seja derrubada, seja destruída. Então nós precisamos andar segundo os preceitos do Senhor, repousar
O Deus repousa sobre os justos. Deus atende ao clamor do justo, daqueles que fogem da aparência do mal, daqueles que decidiram andar retamente, com integridade, segundo a palavra do Senhor. É esses que o Senhor atende. E vocês já viram algo mais glorioso na terra do que saber que quando você leva os seus olhos para o Senhor, quando você dobra os seus joelhos, o Senhor te atende? Você quer que as suas orações Deus atenda? Então, obedeça ao Senhor, tire da sua vida tudo que não é dele, arrependa, faça o seu melhor para o Senhor, que você possa ser uma Bíblia ambulante, que você possa mostrar Jesus através dos seus feitos, através das suas atitudes, porque as nossas atitudes, a nossa vida, refletem quem nós somos e quem nós carregamos. Não envergonhe o nome de Deus. Você tem um pai e você precisa honrar esse pai, honrar ele com a sua vida. Até o jeito que você olha mostra de que lado você está. Nós precisamos olhar as pessoas com amor, com benignidade, com bondade. Nós precisamos amar as pessoas assim como Jesus ama, assim como ele nos amou quando nós estávamos lá andando em trevas. O Senhor nos trouxe para o reino da luz e ele nos fala: agora é de outra forma, não é do jeito que vocês andavam mais. O velho homem morreu, agora é do meu jeito, é do jeito da minha palavra. No Salmo 34, do 8 ao 15, é lindo demais esse salmo. E ele fala o quanto nós devemos glorificar a Deus, com a nossa vida. 34, nós vamos estar lendo do 8 ao 15. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-las. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Gente, aqui nós finalizamos a mensagem de hoje para os nossos corações. O Senhor, os olhos do Senhor estão atentos ao clamor dos que praticam o bem, dos que andam segundo a sua palavra, dos que andam segundo a vontade do Senhor, daqueles que estão numa postura certa diante de Deus, se achegando diante de Deus, mas preparados, adornados para estarem diante do Rei. E só assim o Senhor, vai nos atender. Então vamos ter misericórdia, vamos ter humildade, aprender mais com Deus, E Deus terá cuidado com cada um de nós. Os olhos do Senhor estão atentos ao clamor daqueles que obedecem a Ele, daqueles que andam segundo a sua palavra. Pensa, gente, o Senhor está atento quando o justo ora, quando aquele que obedece a Deus ora. O Senhor está atento ao seu clamor. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena andar segundo a palavra do Senhor. Ela é proteção para as nossas vidas, ela é remédio, ela é cura, ela é tudo para nós. Ela não é uma imposição, ela é uma bênção para nós, ela é proteção
contra as ciladas do inferno contra as nossas vidas. Então, não vamos ser como as filhas de Sião, que deixou o mundo, as coisas do mundo entrarem no seu coração. Que quando o Senhor nos dê algo, que seja para engrandecer a Deus, não engrandecer a nós mesmos. Que a gente venha engrandecer a Deus através das nossas vidas, através de tudo, né, que nós fazemos. E as nossas orações, as nossas súplicas, o Senhor terá prazer de atender. E os olhos dele na terra, quando ele olha para a terra, os olhos dele estão sempre atentos ao clamor do justo, ao clamor daquele que pratica, que anda segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um lindo dia para todos vocês. Deus abençoe.